Bom dia, estamos no Café Mais Palavra da comunidade cristã da Zona Sul. Hoje nós vamos falar sobre fé e atitude. E em Hebreus 11:1 fala assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé, ela tem que gerar em nós atitudes que sejam coerentes com o que nós cremos. Nesse mesmo texto de Hebreus, vão citar os heróis da fé e vão falar de várias coisas que cada um deles fez. Vai dizer que Abel ofereceu, vai dizer que Noé preparou, vai dizer que Abraão obedeceu e aí por diante. Então, todos eles creram e por esse motivo eles agiram, confiados naquilo que eles estavam crendo, naquilo que Deus tinha falado com eles. Tem um texto em Marcos, no capítulo 5, do versículo 21 ao 42, que relata a história de duas pessoas. Uma delas é Jairo, que é o dirigente da sinagoga, e a outra é a história de uma certa mulher, que a gente não sabe o nome. Jairo, vendo Jesus no meio da multidão, ele se prostrou aos seus pés e implorou insistentemente que Jesus fosse até a casa dele, porque a filha dele estava doente e ele cria que se Jesus impusesse as mãos sobre ela, ela seria curada. Então nós temos um contexto de uma multidão, Jesus no meio dessa multidão, Jairo viu Jesus e falou com ele ali, face a face. Ele se prostrou e ele insistiu, implorando para que Jesus atendesse a sua solicitação. E Jesus vai fazer isso. Só que antes disso, paralelo a esse acontecimento, uma certa mulher, que a gente não sabe quem é, que sofria de uma hemorragia há 12 anos, ela não viu, ela ouviu falar de Jesus. E ela chegou por detrás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto, e imediatamente ela foi curada. Essa mulher, apesar de todo o preconceito, por ser mulher, de toda a humilhação, porque ela estava com uma doença, uma hemorragia, e nesse caso ela era considerada imunda e ninguém podia tocar nela e ela não podia tocar em nada e em ninguém. Mesmo assim, ela, diante de toda a multidão, ela se aproximou de Jesus, tremendo de medo, e ela contou a verdade para Jesus. Porque Jesus, quando a mulher tocou no manto dele, por detrás dele, ele sentiu que ele tinha sido tocado e que dele saiu virtude. Ele percebeu que alguém o tocou e ele se importou com isso e quis saber quem era. E a mulher conta para Jesus que ela há 12 anos estava doente e que ela cria que se ela só tocasse nele, ela seria curada. Aí Jesus responde para ela: Filha, a sua fé a curou. O que é extraordinário nesse texto é a gente pensar que essa mulher não recebeu só a cura da doença física, ela recebeu a salvação. Jesus a chamou de filha. E em João 1,12 diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E a palavra também diz que em Hebreus, naquele texto que a gente estava lendo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem se aproxima dele, como essa mulher se aproximou, ela crê que ele é galardoador. Ele recompensa quem o busca. Então, o que eu quero perguntar para nós hoje é: como nós temos nos aproximado de Jesus? Nós temos nos prostrado diante dele, nós temos nos humilhado diante dele, nós temos
insistido, implorado, nós temos realmente usufruído de tudo que Ele pode ser para nós, em nós e nos dar, se nós nos humilharmos e expormos as nossas necessidades? Então, o meu desafio hoje, para mim e para você, é que a gente tenha essa coragem que essa mulher teve, essa entrega e essa fé, e a gente se exponha para o Senhor e também para os irmãos quando houver necessidade, para que a gente possa viver também essa fé genuína e num compartilhar em comunhão. Amém?